Oi, pessoal, Sabrina novamente com vocês, tudo bem? Hoje eu gostaria de conversar com vocês a respeito de representatividade. Como algumas coisas ficam acobertadas e são naturalizadas porque a gente não é exposto a elas, e muitas vezes quem tenta trazer essa visibilidade é mal interpretado. Representatividade costuma ser um tema que gera muita polêmica, porque aquelas pessoas que se sentem representadas não veem necessidade de mudança, e as pessoas que não se sentem representadas muitas vezes têm que travar guerras árduas para conseguir uma mínima validação daquilo que elas estão falando. E não é porque a ciência não saiba a importância da representatividade e nem que a gente não saiba como a exposição ao diferente pode trazer transformações sociais. O que acontece é isso: algumas pessoas desejam a manutenção do status quo e as outras desejam estar inseridas nesse meio, que nem sempre é fácil de conseguir. Quando a gente fala de representatividade, eu estou falando de absolutamente todos os padrões. Eu estou falando da representatividade das mulheres nas ciências, eu estou falando da representatividade em negros em cargos, em experiências, em personagens que não sejam de empregada doméstica ou de escravos, eu estou falando das pessoas que não são heteronormativas, tendo direito de expressar a sua afetividade dentro daquilo que elas consideram que é ideal para elas, em todas as artes, em todas as manifestações que elas desejarem ter, como os heterossexuais sempre conseguiram esse lugar. Agora, no segundo semestre de 2021, a DC Comics tomou a decisão de trazer visibilidade sobre a sexualidade do Robin, do Tim Drake, e sobre o atual Superman, que é o filho do Clark Kent, dizendo abertamente, no caso do Superman, e deixando mais explícito, no caso do Tim Drake, que eles são bissexuais. E isso gerou uma comoção muito grande, de forma que torna até estranho pensar que eles não são personagens reais, não são pessoas, são personagens 2D de um mundo em quadrinhos. Mas onde é que está a questão aqui? Está na representatividade. As pessoas que se sentem incomodadas com isso pertencem a esse status quo que não querem que as coisas mudem. As pessoas que desejam que isso se torne mais comum e mais explícito, até que perca o interesse e seja tal qual acontece com a heterossexualidade, que ninguém nem te pergunta, são pessoas que estão brigando por um lugar para existir. Acontece a mesma questão com personagens negros, acontece a mesma questão com pessoas negras. Então, se você pegar, por exemplo, quais são os personagens do mundo dos super-heróis que são os negros e são extremamente importantes dentro do seu universo. Pega o boom que o Pantera Negra trouxe em termos de representatividade, da beleza negra, do poder negro, de tudo que aconteceu nesses últimos anos. Você já tinha a Ororo, a Tempestade, nos X-Men. Você tem um ou outro personagem, mas raramente eles são os personagens principais daquelas sagas em que eles estão presentes. E é desse lugar de representatividade que muitas pessoas falam, que muitas pessoas cobram. Como eu disse antes, a gente sabe já há bastante tempo da importância da representatividade. Em 1939, uma pesquisadora brilhante chamada Mamie Phillips Clark conseguiu demonstrar com experimentos com crianças brancas e negras e bonecas brancas e negras como a representatividade era importante para a formação da identidade. E para vocês terem uma ideia do nível de dificuldade, não existia nenhuma boneca negra naquele momento. Eles tiveram que pintar as bonecas brancas de marrom para poder fazer o experimento que ela queria, que era ver a preferência das crianças enquanto elas respondiam a 8 perguntas sobre com qual boneca eu me pareço, qual é a boneca bonita, qual é a boneca feia, e a maior parte das crianças brancas e negras identificam a boneca bonita como sendo a boneca branca e identificam a boneca feia como sendo a boneca negra. Isso diz de representatividade. Não havia bonecas negras. O lugar negro não era exaltado de forma alguma. Ele era subalterno. E isso se manifesta na fala das crianças. Acontece algo muito similar com outras áreas também. Preconceito não é unicamente de gênero e de raça, cor. A gente vive isso nas ciências. Então, desde muito pequenas, a gente vê brinquedos de menina
e brinquedos de menino. E mostra-se desde muito cedo uma variabilidade muito grande de possibilidades aos meninos que não é igualmente representada para as meninas. Da mesma maneira, você tem dentro das ciências áreas mais femininas e áreas mais masculinas. Então, por exemplo, a gente entende que as áreas de cuidado são femininas e é comum que na psicologia, na enfermagem, na assistência social, você tem um número muito maior de mulheres do que homens, e as áreas STEM, que são as áreas das engenharias, as áreas da matemática, as áreas das ciências duras, são mais presentes, têm mais presença de homens do que de mulheres. Se vocês pegarem o começo do desenvolvimento humano, tem uma forma muito importante de incentivar que meninos e meninas escolham essas áreas para atuação, e a gente é desvalorizada grandemente nesse ponto. Nesse sentido, eu vou convidar vocês a repensar vários dos seus posicionamentos sobre o que é representatividade, sobre por que incomoda tanto quando eles escolhem uma Ariel para o cinema que é negra. O que é que muda na sua vida que a pequena sereia deixa de ser ruiva e se torna uma menina negra? Mas para uma menina negra que nunca se sentiu representada no cinema, isso pode ter um peso muito grande. Eu estou convidando vocês a pensar em onde mora o incômodo de permitir que outras pessoas também se sintam representadas. Sejam elas de outras raças, cores, sejam elas de outras etnias, sejam elas de outras expressões de sexualidade distintas da sua. E como esse mês aconteceu uma coisa muito legal, que foi a Fiocruz lançar esse livro aqui, ó, que está aí para download gratuito de vocês, para incentivo de meninas cientistas, eu vou convidar vocês a pensarem também nos presentes que damos, nos livros que consumimos e na representatividade que nós temos na nossa vida e naquilo que a gente acredita que é o bom, que é o certo, que é o interessante para todos. Falar de representatividade dessa forma é muito difícil porque eu fico no muito superficial. Existem sérias questões sociais envolvidas em todos esses aspectos, mas começar a falar é um passo importante. Por isso eu quis fazer essa conversa com vocês.